Meu nome é Cláudio Duarte, né? Eu sou ilustrador aí do livro do Chuchu, Vai Dar Merda. E foi um grande prazer, uma alegria fazer essa parceria com meu irmão aí. E uma grande surpresa conhecer as crônicas, que ele tão bem escrita, tão bem humorada, né? Tive um enorme prazer de fazer, de colorir as palavras do Chuchu. E eu gostei do resultado, acho que ficou uma coisa muito legal e fiquei muito saudoso do tempo que eu ilustrava os cronistas lá do Globo, né? E de antemão já digo que o Chuchu não fica atrás de nenhum deles, né? Foi um grande prazer, viu, Chuchu? Essa alegria que é ser teu parceiro nessa publicação. Valeu? Um beijo para você, queridos. É um livro que eu acho que ele o que eu acho que é extremamente interessante, que a gente vai bater papo por aqui, vai falar sobre, né, mas que eu acho que é muito interessante, é o diálogo que os dois estabelecem entre a crônica, né, e a ilustração. Isso não é uma coisa, que eu até coloco no texto da Orelha, isso não é uma coisa trivial, sabe? Esse diálogo é um diálogo muito complexo, é um diálogo muito difícil de ser feito. E quando é bem sucedido, é uma maravilha. Porque é impressionante como casou, né? A crônica leve ganhou uma complementaridade numa ilustração também leve, mas ao mesmo tempo importante. Vocês caminharam juntinho nesse diálogo, nesse bate-bola, né? E deu merda, viu? Deu muita merda nessa mistura aí. Eu acho que vocês estão de parabéns e vocês estão com um livro de crônicas que é realmente uma preciosidade nesse sentido, viu? Isso, interessante, viu, Léo e Gustavo, que eu tenho ouvido isso de pessoas que comentam o livro, sabe? Que me mandam mensagem, alguma coisa assim, falando justamente dessa combinação bacana do texto com a imagem, sabe? É que sua crônica também ela é muito visual, né? É. Assim, os fatos que ocorrem, eles são muito... assim, a gente sabe da natureza da crônica. O que a gente não sabe, a gente inventa. O que a gente não viu, a gente cria, né? Mas as imagens são muito claras. Nesse sentido, as ilustrações também elas vão muito em cima daquilo que é imagem no texto, né? Primeiro, a qualidade do texto, né? Isso é fundamental, a qualidade do texto da crônica, né? Com a capacidade de tratar de temas que parecem corriqueiros, porque você vê com toda uma roupagem, né, leve, com toda uma roupagem às vezes bem humorada, mas que você está vendo ali um tratamento social por baixo daquilo ali, uma observação quase que de cunho antropológico, né? Isso também é importante, né? Falou o cientista político. Por aí. E isso também se juntou, um texto muito bom, um texto muito claro, um texto que sabia que vinha para cada tema, né? E isso juntou com a habilidade de alguém que trabalhou por anos em redação de jornal e que sabia, e que não tinha muito tempo para captar o espírito, digamos, do que um texto quer dizer, né? Chegava o texto para ele, ele tinha que estar em pouco tempo ali, às vezes em questão de minutos, uma ilustração para poder sair no dia seguinte. O Cláudio sabe bem disso. E isso tudo aliado, e aí, assim, tem que fazer um elogio também ao trabalho de editoração, que está muito bem feito. Está muito, porque a gente sabe, hoje eu dou uma atenção enorme a esses elementos pré-textuais, aos paratextos. Eu acho que isso é fundamental na compreensão de um livro, né? E está tudo muito rico em detalhes, assim, tudo muito bem planejado, as cores mais quentes, a forma como foi diagramado, né? Todo pequenos detalhes, pequenos grandes detalhes que dão uma riqueza ao livro, que transformam esse livro de crônica não só num livro de crônica, né, mas num livro multissensorial, digamos assim, né? Porque ele trabalha com a ilustração, com o texto de qualidade, com a diagramação. Então, acho que vocês foram muito bem sucedidos nisso, vocês estão de parabéns. Eu acho que quem ainda não leu e está assistindo a gente não deve perder essa oportunidade,
porque é um livro de crônica que realmente merece a devida atenção. Que apesar de eu ser essa mais introspectiva, as pessoas me conhecem mais pela introspecção ou pela poesia, tem esse um pouco um humor, às vezes, mais escrachado, mais... Já me falaram aqui... Que você guarda para você, né? Assim, a escatológica, pô, esse tem um humor meio escatológico aí, cara. O pessoal não esperava, alguns não esperavam um pouquinho isso, né? Mas é outra... A gente vai se mostrando, né? Tem uma coisa importante nesse livro, né? Esse contraste de uma certa timidez do Cláudio Schuster e do próprio Cláudio Duarte, né? Mais ainda, né? Com a espontaneidade do texto e das ilustrações. Por isso que a gente fala sobre esse casamento, essa coisa que deu certo, mas que, ao mesmo tempo, eu posso dizer assim, é uma coisa meio rock and roll. Porque tem muitas crônicas do Schuster que são thrillers, assim. As coisas, quando o texto começa, já está tudo acontecendo. E as ilustrações colaboram com isso. Como, por exemplo, no texto que dá título ao livro, que é meia página. Né? Quando a gente pensa, já acabou. Né? Isso, eu acho que, assim, isso é uma característica que a crônica moderna proporciona para a gente, né? Assim, na área da ficção, a gente também pode encontrar isso no conto, né? O mini-conto, o microconto e tal, mas a crônica, ela reserva essa característica da observação, né? Que é uma coisa bem pontual do gênero, né? Eu acho que tem também, no meu caso, eu tenho bastante influência do cinema. Eu acho que também, às vezes, o ritmo de algumas crônicas ali, elas têm o corte rápido de um certo cinema, né? Um pouco da ação, né? Que tem um pouco... Eu tenho muita influência do cinema, tanto na poesia quanto na crônica, né? Da coisa do visual, da frase curta, do corte rápido, né, de ser conciso e tentar falar muita coisa em pouco espaço, enfim. Acho que tem algumas crônicas que são, né, a primeira crônica, a crônica da perseguição, assim, é uma crônica bem cinematográfica e tal, né? Então eu acho que tem isso, tem influência do cinema, claro, né, tem influência de leitura e tal, mas o cinema para mim, a linguagem, ele tem muito isso. E eu lembro, assim, do que eu ia muito ao cinema, dos autores que eu gostava de cinema, eu sempre gostei das coisas que fugiam do realismo, assim, né? Então, eu sempre, mesmo sem, às vezes, entender tudo que o filme estava passando, ele me incomodava, sabe, me fazia eu me mexer, a pensar. É um cinéfilo à la Bergman. Mas eu gostava, por exemplo, eu gostava do... lá, Buñuel, enfim, do cinema surrealista, curtia. Enfim, o que não era muito aquela coisa quadrada, eu curtia, porque aquilo ali mesmo, assim, às vezes eu captar tudo que podia captar ali com, sei lá, 12, 13 anos que eu gostava de cinema, era a possibilidade de uma coisa diferente, de uma outra coisa. Eu tinha que ir atrás e descobrir o que era. Eu acho que vem daí os diálogos rápidos, né, de algumas crônicas, né? Tem, eu acho que tem. Isso tem a ver com o cinema também. Agora, o que é mais interessante ainda é que ele chama a atenção do leitor que não sabe nada sobre ele, né? É um livro que, se você olhar na internet, numa capa e tal, não sei o quê, você imediatamente vai se identificar. Porque se tem uma coisa que a gente está achando nesse exato momento nesse país, é que está dando merda. Porque, gente, vamos combinar, né? Deu merda geral, né? Deu mesmo. Assim. Deu merda e a gente não sabe ainda que merda que vai dar. Essa é a verdade, né? E a gente eu até tenho colocado em alguns posts, assim, uma frase que eu acho muito legal, que quem falou, o Paulo Gustavo falou, né? E rir é um ato de resistência, né? E a gente, quando eu confesso para vocês, quando eu reuni as crônicas e decidi publicar o livro nesse momento, que é um momento, né, de tristeza, de perda, de coisa assim, cara, tem um monte de coisa aqui que é
um monte de bobagem para a pessoa rir, pensar em outra coisa. Pô, fiquei naquela dúvida. Pô, será que é o momento de lançar uma coisa assim que puxa para o humor, meio escrachado às vezes e tal? E aí, cada vez me deu mais certeza de que cara, que é isso, que é um momento que a gente não pode se entregar para, né, que justamente os caras querem deixar a gente, né, triste mesmo, para baixo, sem energia, sem vontade, deprimidos, né? De rir, né, de lutar, mas de rir também, entendeu? E aí Leonardo, eu tenho me convencido diariamente disso, assim, que é esse o caminho mesmo, sabe? Que a gente tem também que se nutrir do bom humor, né? E até tem a Mariane Fernandes me mandou uma frase, um trecho de um livro do Milan Kundera, que é A Festa da Insignificância, que não vou ler todo o trecho, mas ele disse assim, está conversando com um amigo dele sobre a insignificância, as coisas pequenas, né? Coisas completamente inúteis, e ele fala assim, respire essa insignificância que nos cerca, ela é a chave da sabedoria, é a chave do bom humor. Então, eu acho que a gente tem que respirar cada insignificância, cada momento do dia e para poder suportar, né, cara? Senão a gente, nessa merda toda que a gente está vivendo, né? desaba, né? Ô, Léo, Paulo Gustavo foi seu amigo de infância, né? Aí em Niterói, né? A gente chegou a participar de campeonato de botão juntos. É muito triste, né? E a gente vê esse tipo de coisa acontecer. Um cara que formou família, que estava virando exemplo, né? De família homoafetiva, com filhos, estava fazendo a sociedade enfiar a goela abaixo, um monte de coisa, né? Nesse sentido, e que sofreu, comeu o pão que o diabo amassou na UTI. Então foi aquilo, é isso que o Cláudio falou, né? E ele falou que rir realmente é um ato de resistência. Parecia que essa mensagem ele deu no último programa que ele fez na Globo, no especial de fim de ano. Parecia que ele estava se despedindo ali mesmo, de verdade. Aquela parte final parecia uma despedida dele mesmo. Né? E ele tem razão, a gente tem que ter o espaço, a gente não pode deixar de comemorar nossas vitórias, de vender o nosso peixe, de rir, de botar a nossa cara na rua, botar a nossa arte na rua, porque apesar de tudo a vida está continuando, né? A gente precisa. Isso não é ser indiferente ao que está acontecendo. Ao contrário. Ao contrário, né? Isso não é ser insensível ao que está acontecendo. Isso é justamente pelo contrário, é tentar fazer as pessoas se manterem de pé. Vocês sabem que um livro como esse, Como Vai Dar Merda, ele preenche um pouco essa nossa necessidade num momento como esse. Porque ele traz esse cotidiano para a gente, para a leitura. Ele traz esse cotidiano urbano do encontro, do bar, da conversa, né? Coisas que a gente está sentindo muita falta, coisas que quem tem quem tem um pouco de empatia está sentindo muita falta porque não está frequentando, não está participando, não está fazendo, né? Acho que a literatura ajudou muito nesse período todo de pandemia. Está ajudando muito nesse período de pandemia, né? A gente às vezes está utilizando a literatura como muleta, muitas vezes. A gente está se apegando. E a crônica, e um livro como esse, mais leve, tem um papel fundamental nessa história. Eu botei na abertura do livro isso, né, Bill? Se o livro me proporcionar esse sentar numa mesa de bar para trocar ideia, já é isso que eu gostaria, né? É por isso que o Chico Sá fez, talvez o Chico Sá tenha feito o comentário dele em cima disso aí, né? Sabe que o Chico citou uma coisa legal que eu não esperava, que ele citou o filme Bar Esperança, do Hugo Caravana, que é um filme que eu nunca falei isso, não falei pro Chico isso, mas é um filme que eu adoro, cara. Eu até revi há pouco tempo o filme. O filme é maravilhoso, né? Que é isso, né? É falar sobre as coisas da vida, os dramas, os relacionamentos, enfim, a política, um monte de coisa, numa mesa, num bar, né? Onde as coisas todas acontecem. O filme é maravilhoso. E é legal porque ele cita isso, né? Esse trechinho do... Ele diz que Vai Dar Merda é um bar chamado Esperança, né? A Bíblia de um bar chamado Esperança. A Bíblia de um bar chamado Esperança. Que é uma referência ao filme do Hugo Caravana, que é muito legal, que puder assistir, assista. E vocês fizeram um livro que vai realmente... acho que vai ter uma trajetória linda, vocês estão de parabéns.
Que bom. Como a gente diz no teatro, né? Merda, né? Merda.